Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre construção civil e todos os desafios que estão à volta deste tema. Convidámos 2 empresas premiadas no Prémio 5 Estrelas que vão responder a todas as nossas perguntas, sobretudo numa altura em que o tema da habitação está na ordem do dia. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. No episódio de hoje tenho como convidados o João Carvalho da Melam. Olá João, muito bem-vindo. E o Filipe Sambento a representar a Saint-Gobain. Muito bem-vindos aos dois, muito obrigada por estarem connosco. Parabéns pelos vossos prémios, 5 estrelas. É um orgulho estarem aqui a representar as vossas marcas. Eu ia começar exatamente por aí. Antes disso, só porque consegui aqui agarrar a atenção das pessoas que nos vão estar a ver e a ouvir, pedir, pessoas queridas, que comecem já por ativar notificações, aquele sininho que vos permite receber todos os episódios em primeira mão, verem os conteúdos que já gravámos, temos episódios incríveis, deixarem o vosso like, perguntas, comentários, sugestões, estamos a ler tudo e a responder a todas as questões e partilharem muito com os vossos amigos, grupos do WhatsApp. Agora sim, a primeira pergunta. Eu tenho curiosidade em perceber, para os dois, como é que surgiu a Melam para responder a que necessidades? O que é que nos pode contar sobre a vossa empresa, João? A Melam surgiu em 2010, surgiu no seio do grupo Remax e precisamente com o objetivo de profissionalizar um mercado que ainda hoje tem muito caminho para percorrer para ser profissionalizado, que é o mercado das obras. Não estou a falar do mercado da construção civil, como nós o conhecemos, mas, efetivamente, o mercado das obras em casa, das pequenas reparações às grandes remodelações que precisamos fazer em nossa casa. Portanto, em 2010 percebemos que havia uma oportunidade muito grande, que era um mercado que tinha muito para crescer, que tinha muitos players e muitos players dispersos e que não havia, de facto, uma marca ou uma organização que tentasse, no fundo, dar regras e organizar mais o mercado. Portanto, foi num contexto de crise que apareceu a Melam. E tantas vezes, e conhecemos tantas empresas que em contextos de crise agarram isso como uma oportunidade, não é? Sim. Não como um problema, mas como uma oportunidade, e a partir daí tornam-se empresas, fazem um caminho que sabemos que tem altos e baixos, não é? Não é tudo a direito, não é? Tudo a correr bem, mas que se torna uma empresa de sucesso, e é por isso que estamos aqui hoje a conversar. Somos Prémio 5 Estrelas, portanto, muito bem sucedido. Já vou perceber aqui um bocadinho melhor exatamente o que é que fazem, falou de pequenas reparações, pequenas obras que podemos fazer em nossa casa. Em relação à Saint-Gobain, como é que surgiu para responder a que necessidades? Eu sei o que é que fazem, claro, estudei, fiz aqui o meu trabalho de casa, mas para quem nos está a ouvir, quem são e o que é que fazem exatamente? A Saint-Gobain nasceu em 1665, tem uma longa história, tem mais de 350 anos. Na altura foi criada, era uma empresa do Reino, por Luís XIV, para quando da construção do Palácio de Versalhes. Passados todos estes anos, também chegou a Portugal. Em Portugal é mais recente. Convém explicar um pouco que o conceito da Saint-Gobain em Portugal, porque a Saint-Gobain em Portugal tem várias marcas e várias fábricas. Okay. Eu, em particular, sou responsável pelo desenvolvimento do negócio da Saint-Gobain Portugal no âmbito de 3 atividades. A Weber, fabrica argamassas, a Plago tem soluções de gesso e a Isover com soluções de isolamento mineral. Muito bem. Nestas 3 atividades, nós originalmente começámos com a atividade da Weber em 1990. Portanto, vai fazer 33 anos que estamos cá em Portugal. Desde 2020 fizemos uma convergência dos negócios e passamos a designar-nos Saint-Gobain Portugal, integrando Weber, Placo e Isover. É um pouco o resumo da história da Saint-Gobain em Portugal, com estas 3 atividades. A pergunta também para os dois, ouvir aqui a vossa opinião. Como é que vem o contexto atual da construção neste momento em Portugal? Em que ponto é que nós estamos? Tivemos aqui uma pandemia, tenho nas minhas notas que é um setor que praticamente não foi afetado, corrijam-me se eu estiver errada, que vocês é que são os experts, mas como é que estamos neste momento? Qual é o cenário atual? Sim, aliás, a pandemia funcionou ou teve um efeito inverso aos outros negócios, como por exemplo foi o do turismo, que foi muito afetado. Porquê? Porque criou e gerou no mercado novas necessidades. Nós tínhamos uma forma de viver, antes de pandemia,
Durante a pandemia tivemos muito condicionados no que era a nossa forma de estar e viver, não podíamos sair tanto, não podíamos estar em atividades tão extra-casa, portanto demos uma importância extrema à forma como vivemos a nossa casa e perguntámos-nos se este seria o estilo de vida que íamos ter. Portanto, gerou não só novas necessidades dentro da casa, de adaptação de espaços, de reformação de espaços. Toda a gente ficou a perceber que as casas eram péssimas, eram frias de inverno, eram quentes de verão, mal insonorizadas, pouco confortáveis, porque verdadeiramente nós estávamos em casa para dormir, porque fazíamos toda a vida fora de casa. No pós-pandemia, portanto, durante a pandemia, de facto, tomámos essa consciência, no pós-pandemia houve uma alteração muito grande, quer do uso de casa, quer do nosso relacionamento até com a casa e com a forma como vivemos. Portanto, passámos a ter teletrabalho ou regimes híbridos, ou de repente começámos a perceber que havia uma outra possibilidade de viver que antes da pandemia não. Portanto, o setor da construção civil foi muito afetado positivamente por isto, porque efetivamente houve muita necessidade, houve um acréscimo de necessidade, que não foi também acompanhado pela oferta. Portanto, eu diria que a construção civil em si, que poderíamos dividir em dois, no residencial, falando em residencial, não construção de viadutos ou pontos ou o que seja, ou deixos viários, mas a edificação e a reformação e remodelação de espaços, eu diria que a remodelação de espaços levou a um boom incrível, portanto, por estas novas necessidades que apareceram. E necessidades que são de intervenção rápida, ou seja, pessoas que venderam a casa, trocaram por outra casa que precisava de obras, pessoas que ficaram na mesma casa, mas precisavam dar novo uso à casa, para terem um espaço de trabalho, por exemplo. um escritório, exatamente, para terem mais conforto para os filhos, ou separação da área de filhos e de trabalho. Portanto, houve aqui um conjunto de situações que nós, felizmente, fomos beneficiados e não podemos nos queixar da pandemia, obviamente. E no cenário atual, esta oportunidade de negócio, no fundo, não é? De crescimento, mantém-se ou houve aqui algumas flutuações depois da pandemia? Eu diria que nós hoje temos um problema, para além do problema que temos e que é muito discutido de forma ampla na sociedade civil, que é há poucas casas, não é? Há déficit de habitação, porque nós parámos de construir, há muito tempo parámos de construir, e o parque habitacional nem é em quantidade nem em adequação responde às necessidades que nós temos. Mas a construção tem um outro problema, porque demora tempo, não é? Portanto, ao passo que nós, na Mellam, fazemos uma obra demorada para nós, são 3 meses, a construção de um edifício, o licenciamento, estamos a falar de 3 anos. Portanto, as dinâmicas são diferentes. Nós estamos numa dinâmica rápida e acelerada da construção, que é a remodelação de imóveis. Exatamente. Portanto, não podemos comparar sequer, porque não é comparável, não dá para comparar. Em relação à Saint-Gobain, como é que sentiram como é que vem o mercado, o cenário atual, como é que foi aqui durante a pandemia? Sim, o João acabou por referir a maior parte dos pontos que são comuns connosco. E, efetivamente, eu penso que ninguém, quando chegou a pandemia, pensou que o setor da construção iria ter desempenho e a performance e a resiliência que teve. Eu diria mesmo que foram anos de desempenho histórico. Mesmo 2022 foi um ano de vários recordes. Nós passámos a estar mais tempo dentro de casa. Uma casa com varandas passou a ter muito mais valor do que uma casa sem varandas, por exemplo. Que se calhar ninguém se lembrava disto antes da pandemia. O maior desafio neste período, nestes últimos anos, foi acompanhar o ritmo, enquanto nós, por exemplo, fabricantes, sermos capazes de acompanhar o ritmo e a necessidade de fornecimento e disponibilidade de materiais para o negócio, para o desenvolvimento da atividade. Porque houve uma aceleração brutal nos últimos tempos que nem os mais otimistas estariam a contar que assim fosse. E isso ainda se nota. A título de curiosidade, eu estive a ler alguma informação que me diz que de 2010 a 2021, se não estou em erro, só foram construídas 3% das casas que hoje o nosso parque habitacional comporta. 110 mil casas em um universo de 6 milhões. Se quisermos, 15% das nossas casas têm menos de 20 anos, quer dizer que 85% das casas são velhas. E se são velhas, a maior parte delas não tem as condições que hoje são minimamente exigíveis para trabalhar, para passar tempo, para viver, para estar com os amigos, para estar com os filhos,
para tudo. Portanto, efetivamente, houve aqui uma mudança bastante grande. Adicionalmente, neste período, em particular da pandemia, as próprias famílias acabaram também por poupar mais. Como não podiam sair, não ter as atividades que tinham até então, acabaram por juntar mais dinheiro, ter mais fundo de maneio, que é uma coisa curiosa. Nunca, como até agora, por exemplo, se comprou casa própria a pronto e sem necessidade do banco. Portanto, tudo isto são fatores que nos fazem refletir e perceber que, efetivamente, foi algo extraordinário o que aconteceu nos últimos tempos. Já não falo, por exemplo, a seguir no impacto da própria guerra da Ucrânia e por aí fora. Portanto, os últimos 3, 4 anos foram, diria que, de uma descoberta de algo para quem está no negócio e no mercado há tantos anos, algo que não era fácil de prever e de ter esta perspectiva tão otimista como acabou por acontecer. E ainda se vê. Tenho aqui nas minhas notas esta questão da mão de obra, porque se ninguém prevê que existe, não é, um crescimento grande de procura em que as pessoas querem fazer pequenas mudanças, pequenas remodelações e pessoas para... Eu tenho um caso específico, eu já partilhei aqui com outro contexto, que é não encontrar alguém que viesse fazer uma coisa muito... Quer dizer, eu achava que era simples na minha casa de banho, porque não havia pessoas para fazer. E de certeza que sentiram isto. E como é que se contornou esta questão, não é? Porque queremos dar resposta e agora não temos pessoas para... Sim, infelizmente... A rosa tem sempre espinhos e isto... nós já antes de pandemia tínhamos alguma dificuldade. A primeira crise, a crise do subprime, levou muitos profissionais da construção civil para fora do país e não regressaram. Mas nós estávamos num cenário onde havia um desequilíbrio entre o que era a oferta e a procura, ou seja, nós já estávamos em esforço para responder à procura, obviamente com um pico de aceleração, perdemos. Esse é o maior desafio que nós temos, é porque não temos mão de obra e não temos mão de obra qualificada. Pois, são duas questões. E vamos ter que importar, não há como, porque eu não vejo como possível toda a mão de obra que nós perdemos para a França, para a Bélgica, para o Luxemburgo, que regresse ao valor que nós pagamos a essa mão de obra e nós efetivamente precisamos. E esse é o maior desafio num negócio, efetivamente, o negócio da construção, para além da incerteza, digamos assim, do fornecimento de matérias-primas, porque também há esse problema. Hoje lidamos com mais atrasos no que é o vidro, no que é o aço, no que é as caixilharias, todos os componentes de uma obra, quer em termos de timings de entrega, quer em termos de preços, de estabilização de preços. Portanto, hoje, eu não quero aqui assustar, mas hoje há muito mais variáveis. Há muito mais variáveis. E hoje, mais do que nunca, é preciso que os profissionais que estão a trabalhar comuniquem isto com os clientes. Saibam explicar aos clientes que, primeiro, o processo de obra tem muitas variáveis que nós não controlamos e que pode, efetivamente, acontecer surpresas. Então, como eu não consegui resposta para aquilo que eu achava que era uma obra... É o mais comum. Pronto. É o mais comum. Nós lutamos diariamente para que isso não aconteça, mas muitas das vezes temos de dizer aos nossos clientes que não temos técnicos para fazer estes serviços. Que é uma frustração. Portanto, queremos, por um lado temos negócio, pessoas à procura e por outro lado não conseguimos dar resposta. Também sentimos isto na Saint-Gobain, queremos dar resposta e não... Sim. Nós trabalhamos unicamente o negócio business to business. Certo. E nós sentimos isso. Hoje, efetivamente, entre outras limitações, a mão de obra é uma delas. É talvez a mais relevante neste momento. Eu também tenho lido algumas coisas e fala-se muito na importação de mão de obra, na imigração. Sim. O que se diz é que a imigração, quer queiramos, quer não está tão qualificada como as pessoas cá. Há quem defenda que era mais fácil fazer regressar quem emigrou, quem saiu. Mas quem saiu é bom. Para isso, é necessário melhorar as condições. Isto é estrutural, é conjectural. Eu duvido que haja muitas pessoas que foram para o estrangeiro porque gostavam, porque lá é melhor viver.
Não é verdade. Se eu tenho cá a minha família, se eu tenho cá as minhas relações, se eu sempre estive cá, eu ao sair da minha zona de conforto, à partida, tirando algumas exceções, eu gostaria de continuar na minha zona de conforto. Portanto, eu diria que aqui o objetivo deveria ser como fazer regressar quem saiu, porque é bastante qualificado. Sendo mais difícil, uma das opções, efetivamente, é importarmos mão de obra. Que, para todos os efeitos, Portugal é um país muito apelativo, é muito interessante, porque normalmente as pessoas oriundas desses países, o nível de vida é inferior ao nosso. Certo. Portanto, há aqui, digamos, esta passagem da imigração para a imigração. Nós sabemos por defeito, e é histórico, o setor da construção nunca foi um setor apelativo, sexy, se quisermos chamar-lhe assim. Sim. Okay? Sim. Mas bem podemos dito. torná-lo mais atrativo. Como? Por exemplo, encontrando formas de trabalhar que sejam menos pesadas, que exijam menos esforço, por exemplo. Encontrar soluções que permitam ser mais rentáveis. Trabalhar mais rapidamente com os mesmos recursos. Trabalhar mais, não é trabalhar mais, é conseguir mais metros quadrados aplicados dia, com as mesmas pessoas, mas, por exemplo, mecanizando as soluções. Pré-fabricando, pré-montando. Hoje é uma realidade, ainda que embrionária, a pré-fabricação. Eu hoje consigo ter uma fábrica de casas. Qual é a grande vantagem, se quisermos? É que, se eu estiver num ambiente controlado, o ambiente das obras é um ambiente muito ingrato, porque se está bom tempo, está calor. Agora, no verão, trabalhar nas obras é muito difícil. Se estamos no inverno, é muito frio. Já não falo para o desempenho dos materiais, é para o desempenho das pessoas. Há chuva, há o frio, levantar-se de madrugada e é noite, chega a casa e é noite, e por aí fora. Hoje, por exemplo, já é possível parte das soluções serem pré-montadas numa fábrica em que as pessoas trabalham como se fosse noutra atividade e é mais confortável, é mais rentável. As pessoas têm mais qualidade de vida. E esse, por exemplo, pode ser um dos caminhos, entre outros. Mas aqui o objetivo será mesmo tornar o trabalho e o setor da construção mais apelativo, inclusive para os jovens. Porquê? Porque não há mão de obra. A taxa de desemprego é baixa, é óbvio. Nós sabemos que o setor da construção, mesmo assim, foi buscar uma parcela de profissionais a outros setores de atividade que, sim, esses foram muito afetados pela pandemia. Hotelaria e companhia. Verdade. O que é que as pessoas passaram a fazer? Se não podiam trabalhar nessa área, tinham que fazer outra coisa. E, normalmente, apesar de tudo, a construção paga um pouco mais. Portanto, apesar de ser mais duro, também tem mais retorno, desde que as pessoas também estejam dispostas a sacrificar-se um pouco mais. Portanto, eu diria que isto é um tema que dava, se calhar, para falarmos horas à volta dele. Eu sobre isto até aproveito e eu acho que é uma questão-chave tornar este setor, ou ter mais sex appeal neste setor. Uma das coisas que nós tentamos diariamente fazer na nossa marca, aliás, fruto até da parceria que temos com o programa televisivo que nos é a casa, é termos mais sex appeal nisto, porque este setor, na verdade, é um setor que muda a vida das pessoas. Nós dizemos muitas vezes, nós estamos na parte da construção do sonho, ou na materialização do sonho que as pessoas têm com as suas casas. E é um processo que tem que ser, além de profissionalizado, tem que ter aqui, de facto, mais apelo. Nós ficamos muito orgulhosos na nossa rede por termos hoje, à frente de empresas de construção civil, muitas mulheres, e muitas mulheres jovens, que estão a trazer para este setor outro apelo do que nós pensamos quando o tema é a construção civil. Sim. Obviamente que a jornada da construção civil e a jornada de uma remodelação de uma casa é difícil, mas irmos ao dentista também é difícil, e vamos. E vimos melhores, e vimos mais felizes. E uma pessoa, quando faz uma obra, passa por um processo e por uma viagem difícil, de desgaste, de problemas, de surpresas, mas depois, no fim, tem a satisfação de ter o seu sonho cumprido. E é isso que nós temos que fazer. Vamos continuar aqui a conversar, só deixar aqui uma nota para quem nos está a ver e ouvir. Aproveitem e partilhem com os vossos contactos, com os vossos grupos de WhatsApp, as vossas redes sociais. E muito importante, deixem o vosso like, pessoas. Comentários, sugestões, perguntas, o que quiserem, partilhem, deixem o vosso amor e subscrevam. E ativem notificações para receberem todos os episódios em primeira mão. Voltamos aqui à nossa conversa, aos nossos convidados. Significa o quê? Que esta é uma excelente oportunidade para as empresas como a Mellam, não é? Fazer pequenas reparações, pequenas obras, de dar aqui um boost de crescimento. Está certo?
Está certíssimo. Esta é uma excelente oportunidade. É uma excelente oportunidade em termos de negócio. O negócio tem vindo a crescer. Acreditamos que esta tendência de crescimento não é uma moda, portanto, é consistente. E depois, quando nós temos um negócio, de facto, em que a procura é o dobro ou o triplo do que a capacidade, portanto, estamos num excelente negócio, onde a única barreira que temos que vencer é, de facto, a dificuldade, que falámos um bocadinho há pouco, de termos profissionais para trabalhar. Porque, efetivamente, clientes há. E há muitos clientes que não têm as suas necessidades resolvidas, os seus problemas em casa resolvidos. Eu já não diria para uma pequena reparação, mas para uma remodelação geral, que é onde a Mellam se insere. Portanto, o nosso propósito, efetivamente, é entrar numa casa e fazer a reabilitação geral. Portanto, castelharia, vidros, pavimentos, revestimentos, canalizações, eletricidade, tudo isto. Esse é o nosso foco das nossas equipas e, efetivamente, o mercado é muito bom. Portanto, eu diria que esta é uma oportunidade gigantesca para os profissionais deste setor crescerem os seus negócios, mas de forma profissional, e há muita coisa para se fazer neste setor, para se comunicar muito bem com o cliente, porque, efetivamente, como falámos há pouco, o tempo de hoje é muito mais incerto do que antes de pandemia, porque foi a pandemia, depois foi a guerra, depois é a questão da inflação, depois é a questão da falta de mão de obra, portanto, há aqui muito mais variáveis com que não tínhamos antes da pandemia. E que é preciso lidar, e que é preciso lidar com elas. E no caso da Saint-Gobain, é também um momento-chave para fazer para a reabilitação, não é? Estávamos há bocadinho a falar aqui até em off do que é que se passa no momento atual. É também uma excelente oportunidade. Sim, nós Saint-Gobain temos uma oferta de produtos quer para obra nova, quer para renovação ou reabilitação de edifícios. Nos últimos anos, a reabilitação tem tido um papel preponderante. Houve anos, inclusive, que já suplantava o valor da obra nova. As coisas agora estarão novamente equilibradas, com mais valor para a obra nova. Em 2021, a reabilitação de edifícios valia cerca de 41% do negócio total, digamos assim. Contudo, é uma parte muito importante do negócio e também muito desafiante. Porquê? Porque isso também obriga-nos a nós, enquanto fabricantes, enquanto fornecedores de soluções, perceber que, por vezes, os nossos produtos também podem ter que ser adaptados ou desenvolvidos, tendo em conta essa particularidade de empreitadas. Porquê? Porque, por exemplo, um suporte antigo é menos robusto do que um suporte novo. Podem entrar argamassas à base de cal em vez de argamassas cimentícias. A própria construção ligeira, a aplicação de placas de gesso, pode ser muito mais interessante também em reabilitação do que projeção de materiais. Inclusive, se quisermos, mesmo em reabilitação e alteração até da função dos edifícios, mais uma vez, eu posso levar elementos pré-fabricados para aplicar no edifício. Eu posso hoje ter uma fachada pré-feita para aplicar num edifício. Isso também pode ser aplicável à reabilitação. Além disso, e mesmo para os profissionais que trabalham na área, para os instaladores, para os construtores, é muito interessante porque o próprio retorno, à partida, será superior ou pode ser do que na obra nova, porque cada caso é um caso, cada orçamento é um orçamento. Não há um desafio igual numa obra de reabilitação, cada uma tem as suas particularidades. Agora, também exige, se quisermos, um pouco mais ainda de profissionalização, de experiência, de conhecimento para perceber como é que tudo se encaixa de uma forma harmoniosa. Além disso, o setor da renovação, da reabilitação também é bastante apelativo, porque, por exemplo, não padece dos timings que há bocado o João falou, que é preciso esperar X anos ou meses para obter uma licença. Não. Habitualmente são trabalhos que ou não requerem licenciamento ou basta um aviso prévio e em poucos dias nós podemos estar em obra. Portanto, tudo isso são um conjunto de benefícios que podem atrair também a reabilitação como área de negócio. Adicionalmente, e a propósito agora dos edifícios devolutos, o Estado identificou em março, se não me engano, perto de 11 mil edifícios inativos, devolutos ou abandonados. 700 eram do Estado. Portanto, também aqui, neste universo de 11 mil edifícios, há muitas oportunidades e a maior parte, mais de 60%, por exemplo, em Lisboa.
Portanto, não faltam casas, aparentemente. É preciso aproveitar estas oportunidades e transformá-las em edifícios habitáveis para as pessoas. É importante falarmos também aqui do avanço tecnológico. Nunca foi tão importante como agora, ou nunca se falou tanto, nunca foi tão relevante a questão, o tema habitação. De que forma é que nas vossas empresas estes avanços tecnológicos podem dar então esta resposta mais ágil, mais focada, mais rápida, porque no fundo é aquilo que todos queremos, não é? Ia dizer precisamos, nós queremos, precisamos, é urgente. Claro. Que respostas é que temos? Bom, nós na Melam, antes de tudo o que vemos é que a tecnologia pode aportar muito valor ao nosso negócio. A tecnologia tem-nos ajudado a fazer a ponte entre o cliente e o pedido que o cliente tem e o melhor profissional para esse pedido. O melhor profissional, como é que nós elegemos? Obviamente que pelo tipo de obra que o cliente precisa, portanto, não é a mesma coisa um cliente que nos liga ou nos coloca um pedido online para reparar uma tomada do que um cliente que quer fazer a reabilitação de um prédio, portanto, e nós temos que adequar no fundo, as especialidades da construção civil, se quisermos dizer assim, ou a dimensão da obra à melhor unidade que temos para responder a isso, mas também dar alguma tecnologia aos clientes. Uma das nossas inovações foi, nós percebemos que a arte de orçamentar, digamos assim, ainda tem aqui muitos tabus e tem aqui muitas coisas que são quase dark web, mas nós quisemos dar aqui alguma força ao consumidor e colocar o consumidor dentro das nossas páginas web a fazer orçamentos, portanto, a ter estimativas de quanto é que poderá gastar a remodelar o seu imóvel. Portanto, todas as pessoas sabem pegar numa fita métrica, medir uma sala, medir a altura de uma parede e com esses elementos conseguirem mais ou menos perceber quanto é que gastariam na sua obra. Tudo isto é dar poder ao consumidor para que depois o consumidor possa passar para a fase seguinte, que é, então vamos consultar o profissional para validar se o que eu fiz está correto ou não e se isto será este preço ou não. Porque, efetivamente, nós na construção civil temos muitas incógnitas e muitas variáveis, mas eu diria que a pintura de metro quadrado é pintura de metro quadrado. Obviamente que o suporte às vezes não é o mesmo, mas tem que obedecer a uma lógica de quantidade. E é isso que nós tentamos colocar nas mãos do consumidor. Portanto, eu diria que na Melam vamos sempre procurar investir na tecnologia mais para ajudar o consumidor do que propriamente o profissional da construção civil. Depois, com certeza, o profissional da construção civil há de ter os avanços tecnológicos mais nas matérias-primas e mais nas ferramentas que utiliza, mas isto será provavelmente melhor respondido. Passar aqui para o Filipe, mas sim, ou seja, dar aqui ferramentas ao particular, não é? No meu caso, se eu quisesse agora fazer aqui, entrava no site rapidamente, fazia aqui ia buscar a fita métrica, o que é que eu preciso fazer? Uma simulação. Sim. Tenho uma ideia, então agora vou pedir aqui ajuda. O que é que temos de avanços tecnológicos? Passando a bola para o Filipe. É assim, a Saint-Gobain, como disse há pouco, já tem mais de 350 anos. Nasceu por causa do vidro. Na altura eu referi para o Palácio de Versalhes, não falei do vidro, mas ainda hoje é associada muito ao vidro, à atividade do vidro. Mas a título de curiosidade posso dizer-vos que a Saint-Gobain é uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo. Desde 2011 e pelo menos durante 10 anos consecutivos manteve sempre esse estatuto. Por exemplo, lançou mais de 4.000 patentes. Portanto, estamos a falar de uma empresa com história, mas altamente inovadora e muito sempre, digamos, eu não diria à frente do seu tempo, mas sempre com os olhos postos no futuro. Isso também passa pelas soluções que lança para o mercado, mas também para os serviços e pela forma de aplicação das soluções. O Webercol Flex Leve, por exemplo, é um cimento de cola que nós lançamos, que leva na sua composição 30% de material reciclado. A maior parte é borracha de pneu, que é algo, digamos assim, aparentemente fora da caixa, fora do contexto, e que permite esse produto fazer o quê? Desde logo, duplicar o seu rendimento. Ou seja, habitualmente um saco de cimento de cola tem 25 kg e imaginemos cola 5 metros quadrados de cerâmica, ou 6 metros quadrados de cerâmica. Eu consigo colar essa área agora só com 12,5 kg. Portanto, isto é bom para todos em toda a cadeia do valor, desde a parte da produção até à parte da aplicação e do uso.
Por exemplo, e sendo para nós o tema da sustentabilidade, da circularidade, algo muito importante e que está cada vez mais no nosso ADN e no nosso propósito, repare que quer dizer que uma empresa que, ao usar este cimento cola, basta-lhe levar metade da quantidade habitual, ou se levar a mesma quantidade, consegue fazer o dobro da área aplicada. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que, se for, por exemplo, numa obra de reabilitação, e este é um produto multiformato, portanto dá para vários tipos de suporte, quer dizer que eu, ou um produto só, posso fazer vários tipos de trabalhos com o mesmo material sem ter 3 ou 4 ou 5 referências, por exemplo. Imaginemos ainda numa obra de reabilitação, num edifício antigo sem elevador. É mais fácil para o trabalhador levar um saco de 12,5 kg claro. do que levar um de 25 kg. Chegar até pode levar 2 de 12,5 kg, digo eu. Mesmo para o aplicador, em termos de trabalhabilidade, não tem nada a ver. E nós conseguimos demonstrar isto através do nosso departamento do Saint-Gobain Research, que no final do dia o trabalhador está muito menos cansado, o esforço é muito menor usando materiais com esta tecnologia do que o material equivalente mais comum. Portanto, este é um dos exemplos que responde à inovação e, inclusive, à reabilitação. Gostava de terminar aqui com uma questão, João, que tem a ver com o consumidor final. Qual é a importância do consumidor final? Onde é que eu fico no meio disto tudo? Nos meus desafios, eu vou chamar assim, não vou chamar problemas, mas nos meus desafios, na procura que eu andei a fazer, onde é que eu fico? Eu diria que tem que ficar no centro. Tem que ficar no centro das preocupações de todos, dos que levam matéria-prima, dos que constroem, dos que fazem, dos que comunicam, dos que orçamentam. Mas para isso eu creio que tem que haver muito mais pedagogia neste setor do que existe hoje. Porque hoje nós estamos muito focados no antes e no depois. Tínhamos uma casa em estado miserável e de repente está fantástica e esquecemos do processo que levou até a casa ficar bem. E esse processo é um processo duro. E muitas das vezes os players que atuam neste setor são otimistas, ou seja, não fazem a pedagogia de dizer ao consumidor que o percurso, a jornada vai ser difícil. Eu diria que hoje é fundamental nós conhecermos bem a empresa com quem vamos trabalhar, nós enquanto consumidores, porque eu também faço obras, e eu quero conhecer a empresa que me vai fazer as obras, quero ver obras que essa empresa fez, quero falar com clientes satisfeitos, mas quero perceber qual é a dor que eu vou ter ao longo do processo. Um bocadinho quase como um PT, que vamos ao ginásio e queremos ficar com um corpo fantástico para o verão e ele esquece de dizer que vai doer muito. E vai haver momentos em que queremos desistir, nas obras também queremos desistir, porque o empreiteiro se atrasou, ou porque o fornecedor de matéria-prima não forneceu matéria-prima, ou porque seja o que for. Portanto, é um processo dificílimo e nós esquecemos muitas das vezes, quando eu digo nós, a minha marca também se esquece, mas trabalhamos diariamente para que não se esqueçam, de dizer ao consumidor que a jornada vai ser difícil. Portanto, é bom que ele tenha uma boa companhia na jornada, que ele tenha uma companhia que vá até ao fim com ele na jornada. Com um PT, a motivá-lo, mas ao mesmo tempo a ser realista, a dizer, calma, claro, isto vai demorar a ter resultados. E depois nós temos um problema enquanto empreiteiros, que é o foco da atenção está sempre no empreiteiro. Portanto, se há uma falha de matéria-prima, é um empreiteiro. Se há um problema de um embargo de uma câmara, é um empreiteiro. Se há alguma coisa, se o canalizador ficou doente, é um empreiteiro. Portanto, eu acho que é importante nós fazermos uma pedagogia de que isto é um processo difícil. Eu tenho a certeza absoluta da próxima vez que pensar, preciso fazer isto na minha casa, ou quero fazer, vou levar com carinho todos os vossos ensinamentos e não vou dizer... culpa do empreiteiro. Muito obrigado. Parabéns pelos vossos prémios, pelas vossas empresas que estão bem representadas aqui. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Partilhem este episódio com pessoas que têm dúvidas sobre o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer obras. Estão aqui dois especialistas, partilharam muito bem o seu conhecimento, representaram muito bem as suas empresas. Quanto a nós, vemos na próxima semana. Partilhem massivamente os nossos episódios, são conteúdos espetaculares, aproveitem para ver tudo e deixem-nos o vosso amor, o vosso like, o vosso comentário, sugestões, perguntas, o que quiserem. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho a todos e obrigada.